Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Vita. Eu queria fazer esse vídeo bem baseado numa mensagem, né? Uma mensagem porque ao finalizar uma sessão agora com a cliente, eu tive uns insights, né? Eu tive umas ideias e eu queria só compartilhar de uma maneira bem breve sobre a nossa racionalidade, né? Essa ideia de que a gente tem de sermos seres racionais, né? Nós temos essa ideia de que ser racional está nos nossos pensamentos. E isso pode ser algo bem irracional também, porque se a gente navega em pensamentos que são irracionais, o ato de navegar nesses pensamentos irracionais é bem ilógico, né? E é só uma mensagem bem breve, talvez não vai fazer muito sentido, mas eu vejo, né, o nosso corpo como se ele fosse uma indústria, né? Uma indústria de elementos que são influenciadores do equilíbrio, né? Dessa balança que todos nós procuramos todos os dias. Então, essa balança, que é esse equilíbrio bioquímico, essa harmonia, ela precisa ser ativada, claro, de uma maneira bem intencional, racional e consciente. Só que a racionalidade que a gente também aprende é nós não termos ansiedade, é nós não podermos ter certas sensações ou emoções que nos causam a desconforto, né? Assim meio que a gente aprende, né? Que estar-se com raiva ou estar-se ansioso são são sensações que são meio que, e até em algumas culturas, meio que proibidas, né? E isso não é ser racional, né? Isso não tem muito a ver com essa demanda de do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele tem a demanda de sentir, né, de sentir as emoções, né, nosso corpo, ele não é só a nossa mente, o nosso corpo é a totalidade de todos esses elementos em harmonia, né, então eu uso muito o exemplo que talvez ajude vocês a entenderem de onde eu estou vindo com essa ideia. Imagina como se você comprasse uma casa e essa casa tivesse vários quartos e você não tem um conhecimento do que está dentro desses outros quartos. Pelo menos você imagina que esses outros quartos, né, estão vazios. E você continua visitando e meio que ah, abarrotando mesmo, né, esse um quarto, né, que você selecionou, que você elegeu como o seu. Você põe tudo lá, né? Todos os elementos da sua vida estão lá, ao ponto de você esquecer que há outros espaços, né? Que há outros quartos para você poder dividir tudo que você está pondo nesse um quarto que você selecionou. Então é assim que a gente faz com o nosso total. A gente se a gente abastece muito uma porção nossa, que é a nossa porção mental. A gente acelera, né, o nosso pensamento, ele fica muito abarrotado. Desculpa que eu não estou lembrando a palavra em português, mas ele fica muito cheio, overwhelmed, né? E a gente não utiliza os outros pontos, né, os outros quartos para balancear um pouco esse abarrotamento, esse quarto cheio, né, de coisas. Então, se a gente sair um pouco dessa porção racional, que é o nosso pensamento, e a gente vai para a porção de ter a intenção de balancear, né? Isso a gente pode passar pela porção mais de sensações, a porção mais de observar nossas emoções, a porção mais de observar os nossos atos, né? E tudo isso não é só o pensamento, a gente utiliza outros mecanismos para poder alcançar esse critério.
né? E tudo isso tem que ser um ato, claro que ele vem da racionalidade, é um ato voluntário, só que ele não está somente baseado no pensar e ficar, né? Mas ele perpassa todos esses outros elementos no nosso corpo, todas essas outras entidades, todos esses outros quartos, né? Você vai meio que dando esse equilíbrio por dividir um pouco. Então, em outra maneira de expressão, se a tua mente está cheia, vai para tuas sensações. Se a tua sensação está muito perturbada, vai para o comportamento. Ah, eu falo para clientes que a gente não precisa sentir para agir, né? A gente pode sim intencionalmente criar um movimento no corpo quando nossa mente está muito cheia. Então a gente vai meio que dividir tudo isso, vai dividindo nesses quartozinhos, a gente vai criando um critério de ação, um critério de sensação, um critério de pensamento, e a gente vai meio que criando essa balança harmônica bioquímica de pensar, do agir, do sentir, e tudo isso vai criar um equilíbrio total. Não é só ficar no pensar, tá? Também trago o exemplo da meditação, né? A meditação, ela é um dos atos mais racionais, que é a abstinência do pensar, que é a abstinência completa do pensar mesmo, desse padrão ruminativo, radical, de estar tentando entender as coisas, né? E, ao contrário, a meditação, você não precisa entender, você só precisa estar, né? Você não precisa ser, só precisa estar. E isso é muito racional, né, de se fazer, para poder também criar um equilíbrio diferente, para trazer tudo que você traz para o seu corpo, que ele te acessa de uma maneira diferente, você está criando algo mais, ou algo maior do que você estava criando antes. Então, para esse vídeo não ficar longo, desculpe que talvez tenha ficado um pouco complexo, né? Mas se vocês não entenderam, por favor, manda uma mensagem, comenta, e eu faço o possível para eu poder responder algumas perguntas. Algumas perguntas talvez eu não vá poder responder, porque eu não vou saber responder. E as perguntas que eu puder saber responder, eu te respondo, tá? Só quero finalizar esse vídeo falando para vocês que vocês fiquem bem, fiquem em paz, né? E tenta refletir sobre o que eu conversei hoje aqui no vídeo, e que fiquem bem vocês e tenham uma boa semana, tá bom? Tchau, tchau.